Tudo tranquilo, Joelson? Boa tarde a você que está em nossa companhia. Paula Sampaio também com a gente. Paula, uma ótima tarde para você. Melhor agora na companhia de vocês, Joelson, Alivaldo e de você que nos assiste. Aí, Paula e Alivaldo participam comigo aqui de uma entrevista com o secretário municipal de planejamento, João Henrique Souza. A cidade de Teresina está perto aí da comemoração do seu aniversário. Há obras que estão sendo planejadas, para serem colocadas na lista de inaugurações, e o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, reuniu inclusive ontem secretários para tratar a respeito deste e de outros assuntos com a sua equipe. O secretário de Planejamento está aqui com a gente. Boa tarde, seja bem-vindo, secretário. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Alivaldo. Boa tarde, Paulinha. Tudo em paz? Tranquilo. Tudo em paz, graças a Deus. Bom, secretário, há um planejamento de lista de obras para serem entregues pela Prefeitura de Teresina? Olha, ontem houve uma reunião, o doutor Pessoa presidiu uma reunião lá no Salão Nobre da Prefeitura com o secretariado, no sentido de que nós fôssemos listar obras que serão inauguradas agora no mês de agosto, no aniversário de Teresina. E o nosso Chesco, secretário de Comunicação, disse na reunião, no início da reunião, Elivaldo, olha, eu preciso aí de pelo menos 30 obras, porque eu quero uma por dia durante o mês de agosto, né? E ao final nós chegamos a 38, então ele vai ter folgadamente as obras para fazer uma movimentação diária durante o mês. Obras que eu agora há pouco conversar com o doutor Jesus Filho ali no gabinete dele, e fazíamos um pouco de avaliação dessas obras, e eu dizia o seguinte, e ele concordou. Eu digo, olha, existem obras que aparentemente elas podem não ter muito significado no geral, mas que tem para aquela comunidade um significado importantíssimo. Por exemplo, na área rural agora, anteontem, o prefeito inaugurou um campo de futebol iluminado, não é? Então, isso para aquela região que não tinha acesso àquele benefício, que as pessoas gostam de bater uma bolinha, mas que chegam do trabalho às vezes 6, 7 horas da noite, e aí estava tudo no escuro, não é? E agora tem um campo de futebol iluminado, aquilo é uma obra extremamente significativa. Sim. Então, enquanto isso, tem outras obras, por exemplo, como o calçadão ali daquelas hortas do Disseu. Noé Mendes, né? Da Noé Mendes, que há anos e anos e anos se fala em fazer aquilo. E é o doutor Pessoa que está chegando e está fazendo e vai inaugurar agora no aniversário de Teresina. Uma obra extremamente significativa. Fora um portfólio de obras, como alguém tem dito, o nosso líder Antônio José Lira diz sempre que este é o ano das obras da administração do doutor Pessoa. Então, nós temos uma série de obras no sentido de que estão sendo, vocês têm visto, ele autorizando, dando a famosa ordem de serviço para uma série de obras em Teresina, e que estão andando fortemente. A área de asfalto. A área de asfalto é turba, ele tem cobrado muito forte lá do João Pessoinha, e agora com o nosso Edmilson Ferreira cuidando e ajudando lá na área específica de asfalto. E está à vista, se você andar pelas ruas da área da Zona Leste, lá pelo Jockey, se você andar pelo centro da cidade e pelas demais áreas de Teresina, você vê claramente a estrutura de asfalto que está sendo colocada na cidade e avançaremos mais. Dentro dessa obra de asfalto, por exemplo, eu vou citar aqui a estrada ali que vai para a Usina Santana, que é a Camilo Filho. Camilo Filho, a avenida, uma obra né? que... Vai ser duplicada lá, né? A estrada tem remendo que não dá mais nem para a gente andar. Eu até às vezes comentei um dia, estava no carro, e o carro treme toda aquela história toda. Eu digo, rapaz, isso aqui você faz exercício sem ir para a academia, porque dentro do carro mesmo você vai fazer esse exercício físico. Ali né? atende a comunidade do Jardim Europa, aquela região Toda a área ali, meu amigo, são 12 quilômetros de rodovias a ser feita, como foi feita a Estrada da Alegria. Então, o que tem de coisas importantes que essa cidade está recebendo na administração do Pessoa são inúmeras. Ainda agora eu estava conversando ali com a minha assessora de comunicação, a Paloma, e ela vinha listando agora no carro as coisas que nós estamos aí com elas praticamente prontas. A estrutura da usina de asfalto, que foi toda remodelada, comprada mais uma nova, nós temos 2 estruturas agora de usina de asfalto Netube. O pier da Avenida Maranhão, que vai ser inaugurado agora nesse mês de agosto. Quem já passou por lá está vendo a belíssima obra que foi o pier da Avenida Maranhão e a utilização que ela vai ter do desenvolvimento daqueles que gostam
dos esportes aquáticos. Né? No bairro Matinha, ali, né? Naquela região indo na frente do iate. Na frente do iate. Frente do iate. Acarape, ali, exatamente, né? Eu já falei aqui sobre a história de asfalto e calçamento, isso aí, meu amigo, tá cidade toda, né? Calçadão das Hortas, a ponte da UFP, que nós começamos e recomeçamos agora, né? Que é uma obra também que foi idealizada, é muito boa, mas que não foi feita. E agora o prefeito, doutor Pessoa, retoma essa obra. Zona Leste, a Zona Norte de Teresina, na altura da UFP. Da UFP, né? A Avenida São Francisco, que fica ali no Dirceu, que vai ser toda feita agora, toda recuperada, já está pronta, licitada. Recuperação de praças. Nós temos praças em Teresina que são praças espetaculares, mas que ao tempo e pelo tempo elas foram sendo abandonadas, elas foram desaparecendo, perdendo um pouco do encanto. Então, Praça da Bandeira já começaram as obras e a Praça da Costa e Silva já está pronta para as obras também serem começadas. Quer dizer que tem reforma prevista para a da Costa e Silva, né? Da Costa e Silva também, que é aquela ali perto da Cepisa, da antiga Cepisa. Né? O Troca-Troca. Uhum. O Troca-Troca foi inaugurado na gestão do Freitas Neto, né? O senador Freitas, então prefeito de Teresina, inaugurou o Troca-Troca. Esse Troca-Troca vai ser quase não, duplicado, todo rearrumado, inclusive com área de estacionamento, projeto belíssimo, que vai ser efetuado pela SAAD, centro lá do nosso Roncalí, né? Então é mais uma obra extremamente importante. Escola 15 de outubro, essa escola vai ser inaugurada no dia 15 de outubro. O doutor Pessoa tinha uma programação para concluir agora para o aniversário de Teresina, mas ontem, nessa reunião, estabeleceu-se, ele deu essa dica de que nós faríamos no dia 15 de outubro. Estou conversando demais, vai levar... Não, tranquilo. Não. É? Fica à vontade. Mas estou terminando. Então, essa escola de 15 de outubro, ela tem capacidade para 1.000 alunos. 1.000 alunos. Fica onde? Integral, é isso? Ela fica ali no Parque da Cidade. Tá. É uma estrutura escolar de primeiríssimo mundo, uma obra lindíssima. A obra está em andamento lá, né? A obra está em conclusão. Eu diria que nós vamos inaugurar em 15 de outubro. Né? Então, é uma obra em andamento e bem andada. Né? O Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher está findando a licitação. É uma mega estrutura do Hospital da Mulher. Né? E ontem o doutor Pessoa, numa conversa que teve comigo, ele sempre teve vontade de fazer o Hospital do Servidor Público. Né? Então, o Hospital da Mulher ele vai ser 2 torres, né? Em torno de 75 leitos cada um. Né? E ontem trocamos alguma ideia no sentido de que uma das torres servisse como Hospital do Servidor Público Municipal e a outra torre como Hospital da Mulher. Perfeito. Mas isso é uma decisão que o doutor Pessoa está pensando, analisando, conversou ontem, mas notei muito entusiasmo dele na conversa de que isso possa acontecer dessa forma. Né? A Floresta Fóssil. Se vocês puderem, Edivaldo, Paula, numa das reportagens que forem fazer de rua, passe lá na obra da Floresta Fóssil. Mega estrutura, nós vamos ter um museu, vamos ter uma estrutura de primeiríssimo mundo sobre estudos sobre florestas fósseis e que vai ser uma atração turística significativa para Teresina. A estrutura do museu ficará ali perto do Teresina Shopping ou do lado de cá do Poti? Porque a Floresta Fóssil ela atravessa, né? Sim, não, fica lá do lado, quem vai do lado direito. Pois em frente ao Teresina Shopping. Exatamente, ali um pouquinho adiante do Teresina Shopping. Do Cefap, ali por ali. Assim, exatamente. Não, lá onde estão os tapumes ali. Muito bem, então, a terceira etapa do Mercado Central, que ele já vem reformando toda a praça de alimentação, vai inaugurar também agora a última etapa, a rotatória da Ulisses Guimarães, ou da Ulisses Marques, Ulisses Guimarães na minha cabeça, né? Mas da Ulisses Marques. Então, eu fiz aqui um resumo, mas se eu mostrar para vocês aqui, nós temos, eu não vou ler, é evidente, né? Porque senão eu precisaria de muito tempo aqui de vocês, mas eu tenho aqui, por exemplo, a relação de todas as obras que estão em andamento em Teresina. Agora, para falar em obras... E nós, só para concluir, Evaldo, todo o fiozinho. E nós temos listado aqui 228 obras que estão nos 4 cantos da cidade. Então, eu diria para você que eu, sinceramente, você pode falar lá o que quiser falar, mas eu não me lembro de últimas administrações de Teresina que tenham investido tanto na cidade, que tenha procurado dividir e realizar aquilo que há muito tempo havia sido prometido e não cumprido.
O senhor falou com muito entusiasmo nesse portfólio de obras, secretário. Agora, os recursos que estão tocando esses investimentos, são recursos de operação de crédito, do Tesouro Municipal ou de articulação, ou de repasses federais? Bom, eu diria para você que basicamente são recursos externos conseguidos como empréstimos. Empréstimos até que havia um ou dois negociados e que nós concluímos as negociações e estamos recebendo os recursos. E dentre eles, o grande e último empréstimo foi o Banco do Brasil, que fez um aporte de 500 milhões de reais. Agora, é evidente que nós temos também emendas parlamentares, mas no global elas são muito pequenas, muito diminutas. E temos recursos da OGU. Pronto, uma obra que eu não citei aqui, Casa da Mulher Brasileira. Essa obra está em andamento muito forte. Às vezes os recursos federais demoram a vir, chegou o primeiro agora e a prefeitura adianta esse recurso para que a obra não pare. E é uma obra, Joelson, monumental. Você vai colocar na Casa da Mulher Brasileira, que tem a participação do governo federal, hoje o governo do presidente Lula. Então, dentro dessa estrutura, essa obra ela vai juntar ali a Delegacia da Mulher, a parte do Judiciário, a parte da assistência social, ou seja, qualquer situação a mulher não precisa estar aqui, ali e acolá, vai para lá que tem tudo. Então, a Casa da Mulher Brasileira. Secretário, a gente tem visto o prefeito Doutor Pessoa cobrando também uma maior atenção da bancada federal nessa questão da destinação de recursos, também uma maior interlocução com o próprio governo do estado. Como tem sido para a administração municipal, também nessa área do planejamento, tocar a gestão, dar seguimento a essas obras e fortalecer também esse diálogo que é necessário com os outros poderes, além do municipal? Paula, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu fui deputado federal durante 12 anos. Então, dentro disso, há uma estrutura e uma situação em que a gente, quando recebe aquele recurso, e hoje é um bom recurso, para você ter uma ideia, só a emenda obrigatória do deputado hoje é 17 milhões. No meu tempo era 2, Arivaldo. Entendeu? Mas porque no meu tempo já foi há algum tempo. Ano 2000, né? 23 anos. Por aí. Não. Não, foi por aí. Em todo 2000 só foi. Era por aí. Então, dentro dessa situação, o parlamentar, ele tem que privilegiar toda a estrutura que vota nele. Isso é natural. Então, para você ter uma ideia, da minha primeira eleição, eu nunca me esqueci disso, eu fui votado em todos os municípios do Piauí, sem faltar nenhum. Então, é evidente que depois eu fui secretário de Educação, então isso levou a essa votação. Então, dentro dessa estrutura, os parlamentares, têm que atender. E isso ele não pode privilegiar, até gostaria, para Teresina só. Então, é uma conversa que se mantém, é uma posição de votos que o parlamentar tem aqui. Não é? Agora, eles hoje, por exemplo, são também detentores das emendas extra, essas emendas de 17 milhões, as emendas que são colocadas aí, e dentro disso eles podem fazer indicação. Não é? Então, nós temos algumas indicações. Eu registraria aqui, por exemplo, a do senador Marcelo Castro, que é uma indicação onde ele se compromete, inclusive, a levar algum recurso. Nós temos já no orçamento 20 milhões de reais para o Hospital da Mulher, né? E agora estou informado de que ele também está fazendo um esforço para colocar recurso para asfaltar mais asfalto em Teresina. Então, isso acontece. Né? A gente fica na expectativa, fica conversando dele e outros. Eu estou citando ele aqui porque é o que me veio aqui à cabeça, né? E me lembrei disso. Mas cada um faz aquilo que pode. Então, eu não tenho muita reclamação dos parlamentares. Mas o nosso prefeito, doutor Pessoa, é natural que ele faça sempre uma cobrança, que peça, e isso é natural. Né? Então, ele faz isso. Secretário, houve também alguns percalços, né, recentes aí que a prefeitura precisou enfrentar no que diz respeito às suas finanças. Primeiro, as regras do ICMS, que foi até revertido, né, como a prefeitura imaginava reverter, e agora queda no FPM. Como é que isso está mexendo na estrutura de planejamento da prefeitura para os próximos anos? Deixa eu lhe contar, Joel, essa pancada maior veio agora, né? Porque quando caiu uma liminar que nos pagava sobre determinados habitantes em Teresina, e com o novo censo, esse censo não registrou aquele número de habitantes sobre os quais nós recebíamos, né? Nós tivemos uma pancada grande que dá uma perca de 25 milhões por mês. Isso são 300 milhões no ano. Isso para uma cidade e para Teresina e para a capital, isso faz uma falta imensurável. Agora, o secretário Admilson Lustosa, Admilson Brasil,
ele tem estudado, tem visto, tem olhado como é que nós podemos fazer isso, qual é a solução que pode fazer isso. E eu diria para você que nesse primeiro instante, felizmente, o prefeito, o doutor Pessoa, se adiantou na busca de recursos externos que nos permitem tocar essas obras, porque eu digo para você de forma muito franca, se o volume dessas obras que aqui estão ditas, elas não andariam hoje com recurso do Tesouro da Prefeitura, porque não há a menor condição. O Tesouro já cumpre, por exemplo, uma obrigação grande, que é pagar a folha, que é grande e alta, a folha da Prefeitura, eu diria que é a folha da saúde, que é muito dinheiro, né? Eles pagam todas as prestações dos empréstimos, os juros dos empréstimos e todo o custeio direto da Prefeitura, água, luz, telefone, de tudo que funciona. Então, essa despesa o Tesouro tem suportado, né? Mas fazer investimento com recurso do Tesouro é muito difícil. Eu digo sempre o seguinte, que o investimento é com recurso do Tesouro, porque na medida em que ele está pagando a prestação e o juro, ele está pagando o investimento, né? Agora, isso está previsto já na LDO, que é aprovada esta semana na Câmara Municipal de Teresina, ou seja, essa perspectiva de queda nos repasses do FPM, ou seja, na queda da Receita Municipal? Sim, senhor. Quando nós mandamos a LDO para lá, já previmos, até por segurança eu fiz isso, como eu sabia que nós tínhamos um receita de 300 milhões por conta do liminar, eu digo, e se a liminar cair e eu mandar uma lei orçamentária que já gasta os 300 milhões, como é que vai ficar? Então já não foi, entendeu? O que foi, inclusive, é menor do que o que foi o ano passado, lá em 300 milhões, foi menor em 300 milhões. Então, dentro dessa estrutura, ontem o secretário Admilson teve uma longa conversa comigo, porque nós esperamos em agosto, para manter o funcionamento desse ano orçamentário, nós vamos ter que remanejarmos uma estrutura de investimentos que não ocorrem ou não ocorrerão ainda esse ano. Vou explicar para você. Nós vamos fazer, por exemplo, que eu não citei aqui, a P10. A P10 é uma obra estruturante que atende todo o bairro São Pedro e que vem ali a partir das águas que vem do Albertão. Essa obra é uma obra de 110 milhões de reais. Então, e que nós temos 80 em caixa para isso. Mas eu vou gastar esse ano os 110, se eu não for parte do orçamento destinado a isso, nós vamos fazer uma proposta, o prefeito, o doutor Pessoa vai fazer uma proposta para que nós possamos remanejar para investimentos, para nós podermos tocar o bonde, né? E chegarmos com tranquilidade ao final do ano. Secretário, agora os vereadores na aprovação da LDO também aprovaram uma emenda que aumenta de 1,2 para 2,4 a indicação de emendas parlamentares. Esse valor, ele pode comprometer de alguma forma o planejamento que já estava sendo feito pela própria Prefeitura? Paulo, ainda teve mais. Eles passaram de com todo respeito aos senhoras e senhores vereadores, mas eles passaram de 1% o repasse da Prefeitura para o Poder Legislativo, que é 35 milhões ano, não é? 35 milhões, eles passaram para 2%, o que significa dizer que seriam 70 milhões por ano. Absolutamente inviável dentro da estrutura orçamentária do próximo ano, tanto uma coisa como a outra. Inviável? Inviável. Então não será praticado? Não será praticado na medida em que a tendência até será ser vetado. Não é? Por quê? Porque, na realidade, não é que o prefeito não queira, não é que nós não queiramos, e temos todo respeito pelo Legislativo. É porque não tem mesmo a estrutura para fazer, é só ler o orçamento. Então, o orçamento, ele tem um limite, você não pode extrapolar, por quê? Porque ele não tem o dinheiro para poder pagar. Agora, todo o esforço que se fizer no sentido de manter uma boa relação com vereadores, com câmaras, se fará. Inclusive, já estou me propondo, tão logo acabe o recesso e eles voltam, eu sentar para nós conversarmos sobre isso. Rever essas mudanças. Conversarmos, né? Conversando, a gente chega sempre a algum lugar. E a determinação do prefeito é que converse. O prefeito falou comigo já isso, né? Se espantou com essa história, porque isso dá um aumento aí simplesmente de quase 70 milhões, porque é 35 de um lado e 35 do outro. E você que já mandou um orçamento, o orçamento que foi para a Câmara, ele já tem dificuldade de honrar os salários. Então, por isso, nós temos que arrumar isso. Porque é determinação do prefeito que salário é honrado e que não abre mão disso. E será honrado, eu não tenho dúvida com relação a isso. Agora, para que isso aconteça, é preciso que todos colaborem, inclusive os senhores e senhoras vereadores. Secretário, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no Jornal do Piauí. Sempre bom recebê-lo, muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço a você, agradeço a vocês. Obrigado. E é sempre um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado. Obrigado, secretário do Planejamento, João Henrique